Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tamara Lima, da disciplina de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de Picos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de forró. Uma dança de salão bastante difundida aqui no Nordeste. A gente já vem trabalhando esse conteúdo de dança de salão ao longo desses meses e hoje eu trouxe o histórico do forró para vocês. Certo? Vamos lá? Então, pessoal, como é que surgiu o forró? O que seria essa dança? É uma dança? É um ritmo? Então, o forró é uma expressão artística genuinamente nordestina, todo mundo conhece. Então, mas é uma manifestação bastante ampla, justamente porque envolve toda a cultura do nosso Nordeste, não só a dança, mas a música, as vestimentas. Então, o termo forró traz vários significados, que pode servir como ritmo musical, a música, o estilo de dança e as festividades, né? Das épocas juninas, que a gente tanto conhece, acredito que vocês já devam ter participado. E o forró é justamente isso, é uma manifestação de várias culturas, né, de várias características dessa cultura nordestina. Como é que surgiu o forró? Sua origem tem relação com os bailes populares, dos bailes da dança de salão. Lembram lá quando eu falei de dança de salão, que eu falei que Dom Pedro II adorava um forrozinho? E ali que começou, tá? Nos bailes das grandes nobrezas, a dança de salão era uma forma social, né? As danças sociais de comemoração daquele povo. E aí começou a surgir as danças, o forró, a quadrilha, as danças de casal. Realizada no século XIX, era chamada de forró bodó, ou forró bandança, ou forró bandão. Hoje a gente só chama de forró mesmo, né? Naquela época, era preciso molhar o chão para que a festa acontecia, né? Nos terreiros, por causa da forma de dançar, de arrastar o pé no chão. E aí que vem aquele termo de uma dança de rasta-pé. Também o forró é chamado de rasta-pé, por causa da forma de dançar. Então, assim foi surgindo o forró, foi ficando conhecido e popular na nossa região. Lá das comunidades europeias, surgindo aqui no Nordeste. Esse nome, forró, alguns historiadores, o Câmara Casnudo, sugere que esse termo tenha sido derivado, né, lá do forró bodó que eu falei anteriormente. Então, é uma variante do português, das palavras portuguesas, do vocábulo forró bodó, originário de uma palavra francesa que significa destoação. Era a forma que os portugueses chamavam aquela dança que aqui era realizada, mais especificamente lá no Pernambuco, né, onde os navios chegaram aqui. Então, com a chegada dos portugueses, veio esse hábito da dança de salão, da dança de pá, e o forró bodó começou a ser praticado. Entenderam? Então, tem outra suposição sobre a origem desse nome. Não tão comprovada historicamente, mas que é importante a gente falar aqui para vocês. Uma expressão inglesa, né? Os engenheiros britânicos que se fixaram na região do Pernambuco, né? Começou lá essa prática. Durante a instalação de uma ferrovia, começaram a promover essas festas. Como os britânicos não sabiam falar, eles começaram a dizer o termo forró-ao. E aí que esse significava o que em inglês? For-all. Significa para todos em português. E aí o povo local, né, o povo do Pernambuco, os nordestinos, não sabiam dizer esta palavra e começou a dizer o nome forró. For-all
uma mistura, uma união dessas duas palavras, que significa para todos, certo? Essa historinha aí é uma historinha contada, não sabemos se é comprovada cientificamente, historicamente, mas que tem uma coisinha a ver realmente, certo? Pelo significado que o forró traz pra gente, é popular, é para todos e justamente, como já foi falado, veio das danças de salão dos portugueses, certo? Então, lá em 1950, começou-se a usar o nome forró, por causa do tão conhecido Luiz Gonzaga, o maior representante do forró, um dos maiores representantes dessa música. Ele gravou uma música chamada Forró de Mané Vitor. Eu acho que vocês já conhecem. Então, essa música foi se popularizando e ficou realmente esse termo forró, né? Uma música criada por Luiz Gonzaga. Como eu falei para vocês, o forró tem várias manifestações culturais. O forró é gênero musical, o forró é dança. Então, como gênero musical, esse estilo se assemelha a outros gêneros, como o xote, o chachado, o baião, que são danças típicas nordestinas que mistura um pouquinho dessa dança de casal. Como gênero musical, o forró tem algumas características, né? A base instrumental, que caracteriza o som do forró. A sanfona, o triângulo, a zabumba, são instrumentos que dão o som característico dessa música do forró. É chamado também como forró tradicional ou forró pé de serra, que a gente conhece. Os maiores representantes, como eu já falei, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Sivuca. Então, como gênero musical, o que caracteriza o forró, pessoal? Os instrumentos, a sanfona, o triângulo e a zabumba. O forró mais tradicional, mais raiz, tá? Ainda na década de 80, esse forró foi sendo inserido ritmos mais eletrônicos, e aí começaram a inserir outros instrumentos, como a bateria, a guitarra, o baixo elétrico, que foi dando aquela animada no forró, né? Fazendo ele uma batida mais rápida. Já nos anos 90, foi incluído também o teclado, o sax e a zabumba foi retirada, aquele tamborzinho. Então aí surgiu o forró eletrônico, tão popular hoje na nossa atualidade, que é o forró estilizado, mais animado, que tem mais uma letra romântica e tudo e tal. Agora, nos anos 2000, nós temos um forró chamado de forró universitário, que acrescenta outros estilos de música ao forró, várias mudanças instrumentais, né? Então, o forró, como estilo musical, ele vem evoluindo através dos anos, trazendo mais ritmos, mais instrumentos, características de outras músicas, sem perder a sua essência. E o forró como dança, o que seria? O forró, ele é dançado em par, duas pessoas, em posição de braços fechados, com o parceiro na frente, aquela prática que a gente fez há umas semanas atrás. Então, aquilo é que caracteriza a dança como forró, a dança de casal, que pode ser o forró tradicional, do baião, do xote, do chachado, ou o forró universitário e eletrônico. A maneira de dançar não foi alterada, né? Só animada, mais rodada, dependendo do ritmo que a música está lhe dando, né? Mas sempre naquele passinho de dois. E o forró tem vários tipos, tá?
Tem o forró pé de serra, tem o forró universitário, tem o forró estilizado, como eu falei. Então, o que seria esse forró pé de serra? É o forró tradicional que surgiu lá nos anos 40, com Luiz Gonzaga, que traz aqueles instrumentos raiz, sanfona, triângulo e zabumba. Forró pé de serra, o forró tradicional. Como se originou esta dança, certo? E o forró universitário é um estilo mais urbano, criado na atualidade, né, por jovens da região sul que começaram a colocar o forró pé de serra, alguns ritmos de outros estilos de música, como o rock, o samba, o funk, e passos mais, vamos dizer assim, mais difíceis, né? Com mais giros, com mais movimentos, trazendo característica do chachado, do baião e do short. Aí nós temos nesse forró universitário representantes como Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, que são cantores bem populares desse ritmo. E por último nós temos o forró estilo eletrônico, que é o que a gente escuta mais hoje na atualidade. Com ênfase nessa estilização, começaram a colocar outros instrumentos como o contrabaixo, a guitarra, e é também conhecido como oxente música ou forró estilizado, que é o forró eletrônico, aquele lá do safadão, do aviões que a gente vê nas nossas festas da nossa cidade. Então, os passos são mais ousados, as bailarinas, as roupas coloridas e às vezes a gente até deixa de dançar de par e dança sozinho. Então, esse é o forró eletrônico, o forró da atualidade dos anos 2000. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais da história do forró, perceber os quantos estilos nós temos de forró para expressar a nossa cultura? Você já dançou forró? Volta lá naquela aulinha da semana passada e tenta novamente. Tenta colocar vários estilos, certo? Não preciso de asas para voar, já me sinto livre, eu danço. Então, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, dançar nos dá asa. Dance aí também. Tchau, pessoal, até a próxima.